Amém? Louvado seja Deus. Nosso amado profeta teve as suas experiências, né? E deixou para nós as suas experiências contadas nos sermões, e assim nós podemos aprender, ler, aprender e servir ao Senhor com alegria, com gratidão por sua bondade e misericórdia, por tudo que o Senhor fez por nós, nos enviando a mensagem e um mensageiro vindicado, né? Com uma mensagem para nos preparar para o arrebatamento, né? A mensagem do profeta não foi só para orar pelas pessoas, para elas receberem cura, para que elas tivessem uma libertação dos vícios, da cachaça, do cigarro e coisas, mas havia uma mensagem, além desses sinais que Deus operou em seu ministério, havia uma mensagem que era para tirar os filhos de Deus para o terceiro êxodo, né? Tirando do sistema denominacional religioso para introduzi-los na original palavra de Deus. E a palavra, o profeta diz, quando Jesus vem arrebatar, ele vai arrebatar a palavra. Amém? Amém. Se você está na palavra e a palavra está em você, você vai ser arrebatado junto. Glória a Deus. Ele diz, se minhas palavras estiverem em vós, se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito, né? E nós estamos no tempo que é o tempo para o rapto, né? Falando das coisas do rapto, ainda estamos no mês de abril, que é o mês da celebração da Páscoa. Esse era um mês muito importante em Israel, para os filhos de Israel, era o mês da Páscoa, né? Todo aquele mês era um mês cheio de solenidades, né? A Páscoa não começava somente na primeira semana, no dia 12, mas havia ali o prosseguimento das festas, as cerimônias. O cordeiro tinha que ser guardado por mais 7 dias depois da Páscoa. Tinha outras cerimônias que ia cair no dia 21, né? Então tinha várias celebrações durante o mês de abril ali em Israel, né? Louvado seja Deus. E domingo, Deus nos permitir, nós vamos ainda falar um pouco sobre a Páscoa, sobre o sangue, né? O que significa o sangue, que é o sangue de Jesus Cristo para nós hoje, embora nós já estudamos aqui na igreja, mas é bom relembrar, né, que o sangue que nós estamos confiando não é aquele sangue que pingou nas ruas de Jerusalém quando ele ia rumo ao Calvário. Aquele se desvaneceu, aquela química. Na mensagem, a mensagem, o sinal, o profeta fala o que é o sangue, né? O sangue para aplicado em Israel, em Êxodo 12, era o sangue literal de um cordeiro. O sangue que foi derramado na Páscoa, ali no ano 33, foi o sangue literal de Deus. Amém? Amém. O sangue literal de Deus, porque Jesus Cristo é Deus, encarnado entre os homens. Amém. E agora, eles querem para aplicar esse sinal no entardecer, né? Era para aplicar esse sinal. Só que aquele sangue, aquela química se foi. Então, Mombrano diz que aquela vida que estava no sangue tem que vir e entrar no adorador. Então, esta vida que é aceita por Deus, né? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, por sua graça, bondade e misericórdia. Vamos ler nas cartas de 2 Pedro, capítulo 3. Enquanto nos preparamos, eu olho para o relógio está parado. Tem que lembrar de comprar uma pilha para ele. Porque o tempo é curto hoje, né? Até às 8 horas nós estaremos encerrando. Deus abençoe, irmã Maria. É minha prima. É prima? É. Ah, sim, lá de Rondônia. Isso. Deus abençoe, seja sempre bem-vindo. Glória a Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda?
porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, e que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurais que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Amém? Querido Pai Celestial, esta é a Tua palavra, e a Tua palavra é uma exortação para nós, é consolação para nós, é aviso para nós. E nós queremos tomar todo o aviso de Deus, para que estejamos apercebidos do dia e a hora que vivemos, Senhor. Por isso viemos nesta noite, nesse culto de oração, para Te dar graça por tudo que o Senhor tem feito por nós, enviado esta mensagem gloriosa, esta palavra, e o Senhor nos deu fé para crer nesta verdade, porque sem esta palavra, Pai, sem esta revelação das Sagradas Escrituras que é dado para a noiva, através da mensagem do 7º mensageiro, nós nunca alcançaríamos essa fé de rápido, nós estaríamos enredados nos sistemas denominacionais religiosos do dia. Ó Deus, mas a Tua graça foi tão grande, que nos chamou, ó Pai, nesta hora para uma separação total da incredulidade. Ouvimos a voz de Apocalipse 18, versículo 4, sai dela, povo meu, para que não seja participante de seus pecados e não incorra nas suas pragas. Ó Deus, que maravilha, Senhor, que gratidão, ó Pai, por o Senhor ter nos escolhido e nos chamou a esse caminho estreito, que é somente para os predestinados caminhar por ele, porque somente esses que estavam com os nomes no livro da vida do Cordeiro, o Senhor daria fé para crer nesta palavra, nessa revelação do dia. Em nome do Senhor Jesus, abençoa-nos nesta noite, ó Pai, nosso culto de oração, pois nós entregamos tudo perante o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Poder sentar, eu vou ler só alguma coisa aqui na mensagem do profeta, antes de nós orar nesta noite. Vou ler na mensagem do profeta, olhando para o invisível. Mensagem Olhando para o Invisível, foi pregada em 1958. O irmão Branham diz assim no parágrafo 27. E recordem, há alguns anos, quando recebi uma grande proposta do povo batista, que a Igreja Batista, ela ofereceu para o irmão Branham fazer um grande nome para ele, um grande memorial, ofereceu somas em dinheiro, e disse, irmão Branham, você fica aí com essa igrejinha, e andando com esse povinho aí e tal, o senhor nunca vai ser reconhecido, o senhor tem a oportunidade de pregar na televisão, e muitas coisas, e foram e fizeram proposta para ele. E então ele está contando aqui a experiência, né? E então o povo presbiteriano, uma senhora desta cidade, estaria pregando
pagando o meu curso em uma pequena escola numa denominação presbiteriana. Então a presbiteriana também chegou nele e fez proposta também. Veja. E eles queriam me tornar um ministro, mas quando eu olhei e vi que aquele grupo que cria o sobrenatural estava sendo zombado e estava sendo chamado de santos roladores, seria fácil se tivesse continuado como um pregador batista, pois eu já fui um. Mas em vez de olhar para eles e dizer, eu não tenho nada contra eles, eu creio naquilo também, eu escolhi ser um deles. Quer dizer, que aquele povo pentecostal, os santos roladores, estava sendo zombado. Mombrana disse, em vez de olhar para eles e dizer essas coisas, Mombrana disse, eu escolhi ser um deles, né? Ser um santo rolador, ser um pentecostal. Ele diz, eu escolhi ser um deles, saí, e agora eu sou um dos assim chamados santos roladores, porque eu vejo que ali eles têm o sinal do Deus vivo vivendo com eles. E pela fé eu creio que este é o grupo que irá no rapto. E eu preferiria ter isto de todos os PhDs e DDDs, quer dizer, PhD quer dizer doutor em filosofia, doutor em divindade, que o mundo da igreja poderia oferecer. Não se simpatize com eles, se torne um deles. É aí quando, através da fé, você andará pela fé através do invisível. Eu vejo uma igreja indo no rapto. Eu vejo Jesus vindo para a sua noiva. Eu vejo um pequeno grupo de pessoas rejeitadas, que são zombadas e criticadas, entrando no rapto um dia. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. E eu preferiria estar com elas do que com todos os grupos que conheço no mundo, pois pela fé nós vemos através do invisível. Então essa mensagem que Mombrana prega olhando para o invisível, ele toma muito a experiência também de Abraão, né? Também a experiência de Abraão, que Abraão olhou para o invisível e considerava as coisas que não eram como se já fosse. Quando ele olhava para Sara, cada dia mais velha, mais enrugada, receberam a promessa, ela com 70 anos e ele com 75, né? Então, cada vez ficava mais enrugada, mais difícil para aquela promessa se cumprir. Mas Abraão não olhava para o que ele via, ele olhava para o invisível. Aleluia. E assim nossa fé também deve olhar para o invisível como Abraão. Mensagem: o único lugar provido por Deus para adoração, porque tem a mensagem, lugar provido por Deus para adoração, que ele pregou também em 1965, né? Mas tem essa, que ele pregou, o único lugar provido por Deus para adoração, em Shreveport, Louisiana, e no dia 28 de novembro de 1965. Parágrafo 32, ele diz: sublime graça, quão doce é. Não há maneira de poder explicar o que aquilo é. Ele estava contando sobre a visão além da cortina do templo, que ele viu no outro lado. Tome minha palavra se creem em mim, e estejam seguros de chegar. Queime cada ponte do mundo de trás de você. Quer queimar as pontes? Mombrana conta a experiência daquele capitão, daquele general, que foi numa guerra, agora não me recordo o nome dele, não lembro se ele era um inglês, e foi fazer conquista lá pelo Oriente. E ele, quando ele foi, este era outro, né? Teve um que ele foi num país para conquistar aquele país e chegava lá só pelo mar de barco. Quando chegou lá, ele botou fogo em todos os barcos. Aí falaram assim: o senhor está louco, general? O senhor colocou fogo nos barcos? Ele disse assim: para que nenhum soldado fique com medo, porque tem barco, assim, se a peleja apertar, nós vamos pular no barco e vamos fugir embora. Então, para ninguém ter esperança, para acabar a esperança de voltar atrás, vamos queimar os barcos, porque nós vamos vencer a guerra, e com o material que tem aqui nesse país, nós vamos construir outros barcos para voltar para casa com os despojos da vitória. Amém. Então ele fala também queimar as pontes. O que é queimar as pontes para o passado? Tudo e qualquer coisa que nos servir de tentação para nós voltar para o passado, da onde nós saímos,
do mundo do pecado. Até fotos imorais nós temos que queimar. Qualquer coisa que fazer você ter saudade da cachaça, daquelas festas de bebida, que tiver foto sua com lata de cerveja, com coisa. Olha, qualquer coisa que você tiver que é uma ponte para o passado, você tem que eliminar. Estou citando só esses exemplos. Qualquer coisa que for uma ponte para o passado, você tem que queimar. É isso que o profeta está dizendo. Se você quer ir no rapto. Amém? Amém. Então ele diz: estejam seguros de chegar. Queime cada ponte do mundo atrás de você. Eu creio que a igreja está começando a ouvir a mensagem, está começando a entender. Em 1965, que o profeta viu que as pessoas começaram a entender a mensagem. E tantos anos ele vinha pregando, pregou os selos, pregou as 7 eras em 1960, pregou as 70 semanas de Daniel, creio que foi em 61 ou 62, pregou os selos em 63 e continuou pregando as mensagens profundas. Em 65 ele diz: agora eu vejo que a igreja está começando a entender a mensagem. Amém. Porém, amigos, escutem. Primeiro ele disse aqui, se vocês creem que eu sou um servo de Deus, tome a minha palavra se vocês creem em mim. Amém. E nós cremos nesse profeta, amém? Amém. Então ele diz: porém, amigos, escutem. Temos que permanecer na presença do sol. Temos que ser amadurecidos. Nossa fé ainda não é madura. Estamos escutando a mensagem que Deus nos tem dado numa forma intelectual. Estamos vendo os sinais que Ele nos tem mostrado, provando-os pela Bíblia. Porém, como faz falta a igreja permanecer em sua presença até que possa ser impregnada e se torne terna e dócil no Espírito. Impregnada é quando uma coisa suja tanto ou molha tanto numa coisa, um pano que pegou uma graxa, uma coisa está tão impregnada o profeta disse que nós temos que estar tão impregnados com a presença de Deus, né? Temos que estar seguros disso. E às vezes o falar a mensagem, a gente tem que ser duro e tem que forçá-la, pois tem que se dobrar o cravo para que fique bem colocado, né? O cravo era aquelas coisas que colocava, acho que um broche, colocava no paletó, as senhoras colocavam rosa e coisa. Então tem um negócio lá atrás que dobra ele para ficar bem colocado. Porém, uma vez que a igreja o entenda e os eleitos sejam chamados e separados. Então naquele tempo os eleitos não estavam separados. Quase não tinha a igreja da mensagem. Os eleitos estavam dentro das denominações, da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana. Então quando o profeta partiu, então aí que começaram a entender melhor e as pessoas foram vendo e saindo para fora do sistema religioso. Então ele diz: porém, uma vez que a igreja entenda e os eleitos sejam chamados e separados e se encontrem na presença de Deus, então sei que serão semelhantes àquela gente quando ocorrer o rapto. Amém? Aleluia. Aí ele diz: eu ia falar sobre o rapto nesta manhã, mas não tenho suficiente voz. Tenham paciência comigo por um momento, enquanto trato de falar sobre o único lugar provido por Deus para a adoração. Amém? E qual é esse lugar? O único lugar provido por Deus para a adoração é debaixo do sangue derramado. Nenhum de nós vai chegar nos céus por justiça própria, somente pelos méritos de Jesus Cristo. Mas nós temos que entrar pelas bases da palavra, pelo que Deus estabeleceu para nós chegarmos até ali. Amém? Amém. Vamos ler os pedidos de oração para nós orar nesta noite. Nós estamos gravando o culto e então será colocado no canal, da igreja, no canal do Tabernáculo, a voz final. Depois os irmãos poderão assistir depois, ou quando for orar, quiser colocar para orar junto. Que nós temos também o irmão Jefferson pede oração por trabalho. Vamos orar pela carteira de trabalho do irmão, para que Deus possa abrir uma porta, O irmão Jefferson pede oração em favor de sua mãe, Geni Padilha.
E o irmão Jefferson também pede oração para que Deus abra uma porta de trabalho. Oração em favor da irmã Luzia Salles, ela pediu oração, né? E oração por Ângelo, por revelação da palavra. Amém? Vamos orar então, colocar essas almas, essas vidas na presença de Deus. Vamos lembrar da irmã Terezinha Luiz, né, a mãe da irmã Maria, né, que Deus dê graça para ela. Ela está já há um bom tempo doente, né? Que Deus dê graça para ela vencer, para a família também, cuidar dela, suportar. Vamos orar pelo irmão Sebastião também, que Deus tome conta da vida dele, né? Que Deus possa guiar os passos de cada um, dirigir. Lembrar dos nossos irmãos em Itaipulândia, irmão Sandro em Veracruz, os irmãos em Santa Teresa, os irmãos que já são de idade, e as irmãs, né, que são considerados pela saúde o grupo de risco, né? E que Deus dê graça e Deus possa livrar os seus filhos dessa praga que está aí fora. E isso é uma realidade, né? Essa praga é uma coisa terrível, né? E as pessoas que pegam ela, muitos, se não tiver uma saúde boa, ou depende da carga viral, do tanto de vírus que pegar na pessoa, que é o problema. Se pegar só um pouco de vírus, não há tanto problema, mas depende da carga viral. E assim, nós estamos orando toda noite, às 23 horas, para que Deus nos dê graça, Deus nos ajude. Enquanto isso aí está acontecendo, Deus está preparando a noiva. Os ímpios não estão nem aí, tem pessoas que estão andando pela madrugada, bebendo cerveja, procurando droga, estão por aí andando, né? E eles estão como que isso aí não existe, ou como que não vai pegar neles e tal. Mas os eleitos, eles são prudentes. A Bíblia diz que o eleito, filho de Deus, é prudente. E nós também não somos super-homem, ainda que a noiva é uma super-raça. Mas o irmão Brana, quando ele entrava em um banheiro público, ele disse que ele pegava uma toalha de papel para pegar na maçaneta, com medo que pegasse doença venérea nele. Então que esse vírus também nós sejamos prudentes e sejamos higiênicos para que não pegue essa imundícia em nós, né? Porque é uma imundícia. Ele entra na pessoa, ele danifica os pulmões da pessoa, causa lesão no pulmão, até no cérebro também, por causa da falta de oxigênio, né? Então isso não é brincadeira, que nós estejamos em oração, nós creiamos em Deus e permanecemos pela fé, porque nem a medicina está dando volta nisso aí, né? Eles tratam lá, mas não é uma coisa 100%, né? Não pode, até hoje não tem um tratamento 100%, mas nós cremos que Jesus tem, amém? Amém. Ele tem esse tratamento 100% para esse mal, para esse vírus. Então vamos orar a Deus, lembrar dos irmãos, o irmão Nésio, a irmã Terezinha, a irmã Luzia Salles, a irmã Teresa Dalpian, a irmã Marilene também tem problema de diabetes, né? A irmã Márcia também, irmã do irmão Cleomar. Que Deus possa guardar esses irmãos, não somente eles, mas todos nós, mas lembramos em especial a eles por já ter alguma patologia, né? Algum tipo de doença. Esse vírus ele prevalece aí quando já tem o organismo já tem algum tipo de doença, né? Mas nós estamos confiando primeiramente em Deus. Em Deus nós estamos confiando. Então vamos orar nesta noite, lembrando de queimar todas as pontes para o passado, queimar até a ponte para a incredulidade. Nós expulsamos ela da nossa vida e não tem ponte para ela vir de novo, né? Está fechada a porta para a incredulidade. Mas se houver algum resquício de incredulidade em nós, que Deus nos ajude, Deus nos dê graça e tira de nós, para que nós tenhamos essa fé perfeita e possamos olhar para o invisível. Se há um inimigo invisível aí fora, um vírus invisível, Deus também tem enviado uma mensagem para que nós tenhamos uma fé e olhamos para o invisível e consideramos as coisas que não são como se já fosse como Abraão. Vamos orar então, colocar tudo na presença de Deus. Querido Deus e eterno Pai Celestial, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos nós nesta noite, Pai, agradecendo a Ti por Tua bondade e misericórdia, por Tua fidelidade, Senhor, que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim temos entregado nossas vidas em Tuas mãos, temos clamado pelo perdão de nossos erros, de nossas transgressões, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha nos dar graça, Pai, venha nos dar coragem nesta hora, para permanecermos na fé, para permanecermos, Senhor, caminhando, Senhor, meu Deus, ó Deus, forçando rumo à vitória,
Ó Deus eterno, venha nos capacitar cada dia mais, cada vez mais, Senhor, na certeza que nós temos confiado em Ti e no sangue poderoso de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Pai, nos dê graça nesta hora, Senhor, de calamidade, meu Deus, ó Deus, nesse tempo de tribulação, ó Pai, em que os homens estão desmaiando de terror, ó Pai, em que essa doença tem se espalhado pela face da terra, esta peste, mas nós, Senhor, estamos confiando em Jesus Cristo, no autor e consumador da nossa fé, que Tu és tudo para nós, Senhor. Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso consolador, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és, Senhor, ó Pai, a fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Ó Deus de misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor toma-nos em Teus braços, Pai, guia-nos, Senhor, segura em nossas mãos, Pai. Nós seguramos em Tuas mãos, como diz aquele hino. Segure nas mãos de Jesus e comece a cantar. Ó Deus eterno de misericórdia, se os problemas da vida nos cercam, nós temos a Ti, Senhor, como Consolador. Porque Davi olhava para os montes, de onde viria o socorro, mas o socorro de Davi e o nosso socorro também vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aquele que é poderoso, aquele que criou todas as coisas, aquele que criou os planetas, as estrelas, aquele que criou os céus, a terra, aquele que criou a natureza, aquele que formou todos os átomos, aquele que formou as moléculas, aquele que criou a vida botânica, aquele que criou os animais, os pássaros, os peixes, os mares, os grandes rios, aquele que criou todas as coisas. É aquele que nós servimos e cremos, que permanece de eternidade a eternidade. Ó Pai Celestial, nós cremos, Senhor Jesus Cristo, em Tua palavra. Ó Deus, que está chegando a hora, tem chegado a hora dessa noiva estar preparada para aquele grande dia, em que o mundo mergulhará na grande tribulação. Ó Deus, os homens, o mundo está aterrorizado com esta praga, mas sabemos, Senhor, que virá coisas piores, que a Tua palavra diz, piores virão. Como disse nosso profeta na mensagem, não sabeis, que haverá um pássaro que voará pela terra, que terá suas asas tão grandes como de 4 quilômetros de comprimentos. Haverá, os homens verão formigas do tamanho de uma árvore. Meu Pai Celestial, nos livra disso, Senhor. Nós faça-nos prudente, meu Pai, que nada neste mundo venha tirar nossa fé, Senhor, nosso desejo de servir a Deus, ó Pai Celestial, porque nós não queremos estar aqui nesse tempo da grande tribulação, ó Pai, mas que nós sejamos prudentes agora, Senhor, enquanto a porta da graça ainda está aberta, enquanto aquele, Senhor, que ainda não tem salvação, que não creu na Tua palavra, que não Te aceitou como Salvador, possa se arrepender de seus pecados. Nossos familiares que ainda estão lá fora, estão no lamaçal do pecado, caído na sarjeta do mundo, servindo a concupiscência da carne. Ó Deus, eles estão curtindo os prazeres da vida, mas a alma deles estão clamando, a alma deles suplica, meu Pai. Mas nós oramos nesta noite, Senhor, ó Pai de misericórdia, que Tu possa estender Tuas mãos de graça para chamar nossos familiares, que eles aí têm ouvido tanto a palavra, têm sido advertidos, ó Pai, mas que eles se arrependam, que eles reconheçam que eles precisam de um Salvador, que eles precisam de Deus, que eles clamem por misericórdia, que eles busquem ao Deus vivo, que eles se humilhem no pé da cruz, que o Senhor abra o entendimento deles, ó Pai, como o Senhor abriu o entendimento dos discípulos, para eles compreenderem as Escrituras, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós tudo temos entregado em Tuas mãos, porque o Senhor é poderoso para nos guardar. O Senhor é Deus de misericórdia que tem cuidado de nós. O Senhor é aquele que nos livra. O Senhor é aquele que prometeu estar conosco, e mesmo em nós até a consumação dos séculos. Ó Pai Celestial, dá-nos mais do Teu Espírito, Senhor, para que nossa alma, Senhor, nosso coração esteja impregnado de Deus, nosso pensamento seja sobre o Senhor, cada dia, cada momento, Pai, aonde quer que nós andar, Senhor, Deus esteja em nossa mente,
Cristo seja a coisa principal em nossa vida. Por isso, Senhor, permita-nos, ó Pai, que nós demos preeminência para Jesus Cristo na nossa vida, na nossa casa. Cristo tenha preeminência no nosso sofá, Cristo tenha preeminência na sala, Cristo tenha preeminência na cozinha, Cristo tenha preeminência no quarto, Cristo tenha preeminência nos negócios, Cristo tenha preeminência em tudo, Pai, na nossa vida. Para que nós possamos, Pai, viver a palavra e se cumpra, Senhor, aquela palavra que Deus em primeiro lugar, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ó Pai Celestial, Deus de misericórdia, nós cremos, Senhor, na palavra, nós temos sido ensinados, e que esta fé possa aumentar, ó Pai. Estamos exercitando a fé, ó Deus, como aquela mulher sunamita foi obediente, Senhor, meu Pai. Ó Deus, aquela mulher que obedeceu a Elias, quando ela ia morrer com seu filho, tinha um restinho de um bocado de farinha para fazer um pão, comer e morrer. Quando ela pegava os gravetos lá fora, chegou aquele homem estranho na sua casa e pediu para ela um pouco de água, mas pediu para ela fazer um bolo para ele também. E ela disse que só tinha o último, mas ela obedeceu a palavra daquele profeta. Ó Deus eterno de misericórdia, ó que maravilha, Senhor, quando alguém obedece a tua voz, quando alguém reconhece quando é Deus que fala, quando alguém reconhece que esse profeta é a boca de Deus aqui na terra, que esta mensagem foi Deus falando conosco, foi Deus nos chamando, foi Deus nos pedindo para nós obedecer, para dar primeiro para Deus, obediência primeiro a Jesus Cristo, preeminência primeiro a Jesus na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que maravilha ver o Senhor operar. Quando ela obedeceu, o Senhor falou através daquele profeta que a farinha naquela casa não ia acabar, o azeite na botija nunca ia secar, enquanto Deus não enviasse chuva sobre aquela terra. Ó Deus eterno de misericórdia, meu Deus, que essa noiva desse último dia também, que está sob a mensagem de Elias, também possa ser obediente, Pai, para que a palavra do Senhor cumpra-se em nossa vida, porque não vai faltar o pão, não vai faltar o pão da vida para o eleito, não vai faltar o alimento espiritual, não tem faltado para nós, ó Pai. O Senhor tem cumprido a tua palavra, o Senhor tem derramado sobre nós o pão vivo que desceu do céu, o alimento espiritual no seu devido tempo. O Senhor tem nos sustentado nesse tempo de quarentena, de isolamento. Meu Pai, nós cremos que nada acontece por um acaso, porque a tua palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Se esse mal tem vindo sobre a terra, muitas vidas têm sido ceifadas, mas os eleitos, ó Pai, têm sido prudentes. A noiva está em oração, o eleito está clamando. Meu Deus de misericórdia, isso serviu para nos aproximar mais de Deus. Ó Pai Celestial, Deus de misericórdia, que nós estejamos preparados, Pai, com as nossas lamparinas acesas. Ó Deus, nós estejamos com azeite de sobra, como a Virgem prudente, oração de sobra, porque o noivo vem aí, o clamor da meia-noite abençoado, e a Virgem prudente está orando, está clamando, está em jejum, está em oração, está na presença de Deus, porque o Senhor, ó Pai, está chamando nesta última hora os filhos para uma consagração a mais. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós possamos, Senhor, estar interessado no rapto. Essa seja a nossa a maior coisa que nós desejamos, ó Pai. Esteja em nosso coração, esteja em nossa mente, esteja em nosso ser, isso esteja impregnado em nossa vida, que o rapto acontecerá em qualquer momento, como lemos aqui na mensagem. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos dê graça, Senhor, nós possamos beliscar nossa consciência, que ó Deus, que a fé para o rapto, ó Deus, é uma preeminência em nossa vida, que seja um desejo, Pai, que seja, meu Pai eterno, não apenas um desejo, que isso seja uma prioridade, meu Pai, no coração de cada eleito, Senhor, mais do que qualquer coisa para nós, mais do que o pão de cada dia, mais do que as vestes que vestimos,
mais do que qualquer coisa, qualquer projeto que temos terreno aqui, Senhor, seja essa preeminência para alcançarmos essa fé de rapto, e aquele que começou a boa obra em nós aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ó Deus eterno, continue trabalhando em nossa vida, continue lapidando, Pai, a tua noiva, tirando de nós toda a escória do mundo, tirando de nós todo falatório profano, tudo que não edifica, Pai, toda murmuração contra o próximo. Tira de nós, Senhor, limpa-nos por completo, lava-nos, Senhor, com teu sangue, limpa-nos, Senhor, purifica-nos, ó Deus, com essa água da lavagem pela palavra. Ó Deus, passa sobre nós com teu fogo abrasador, com teu Espírito Santo, ó Pai, purifica a tua noiva eleita, teus escolhidos, ó Pai, ó Deus eterno de misericórdia, aprimora cada um na fé, Senhor, ó Deus, nos eleva mais alto, Senhor, nos eleva, Senhor, mais alto, acima das coisas desse mundo, acima das coisas pequenas, Senhor, meu Pai, que tem nos embaraçado muitas vezes, mas nós possamos, Senhor, olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, oramos aqui, Senhor, por esses pedidos de oração, pelo irmão Jefferson, ó Pai, pela sua mãe, Geni Padilha, que o Senhor estenda tuas mãos de misericórdia, Pai. Favor, Senhor, da mãe do irmão Jefferson, o Senhor conhece o coração dela, a necessidade dela, meu Pai. Possa guardar essa alma, Senhor, falar nesse coração, meu Deus, ó Deus, que ela possa se despertar para a verdade, que ela possa, meu Deus eterno, alcançar graça diante dos teus olhos, receber a bênção que ela está precisando, a vitória que ela necessita, Pai, e nós pedimos com fé, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Também oramos pelo irmão Jefferson, Pai eterno, pela porta de trabalho. Aqui está a sua carteira de trabalho, Senhor, meu Pai eterno de misericórdia, em nome de Jesus Cristo, Pai. Aqui está um pai de família, Senhor, que preocupa com a sua casa, com a sua família, meu Deus. O Senhor tem lhe dado saúde, mas agora, Pai, ele pede por uma porta de trabalho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que sabia aonde estava aquela moeda na boca de um peixe, que enviou Pedro lá para pescar e guiou peixe para Pedro, é o mesmo que vai abrir a porta de trabalho para nosso irmão, é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O Deus que é rico em misericórdia, o Deus que é dono da prata e do ouro, é aquele que abre a porta onde o inimigo fecha, é aquele que tem cuidado de seus filhos, é aquele que é poderoso, pois o Senhor diz em Deuteronômio capítulo 28, e será que, se deres ouvido a palavra do Senhor teu Deus, e não desviares de ouvir a lei do Senhor, o Senhor abrirá as portas do céu, o Senhor derramará as bênçãos, o Senhor fará com que ele seja próspero no campo e na cidade. O Senhor é o Deus de misericórdia, e assim pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor unja esta carteira de trabalho, que seja as mãos de Jesus. O Senhor sabe onde está a porta que o Senhor vai abrir para esse irmão, ó Pai. Por isso colocamos em Tuas mãos, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, oramos pela irmã Luzia, Senhor, que também pede oração em seu favor. O Senhor lhe dê graça, lhe dê saúde, Pai eterno. Ela já está na velhice, meu Deus, mas ela tem sido fiel a Ti, Senhor. Que o Senhor tenha lhe permitido viver por esse tempo, ó Pai. Ó Deus, ela vive para Ti, ela louva o Teu nome. Que o Senhor lhe dê graça, lhe dê saúde, meu Pai. Ó Deus, a perna dela que incha, que dói, ó Pai. Mas nós oramos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor curou o irmão Billy Dolce, ó Pai, através da oração do profeta, com 92 anos de idade. Ó Deus, o Senhor tirou ele daquele leito de enfermidade no hospital. Estava desencanado dos médicos, mas o Senhor o curou outra vez. Assim, ó Pai, não há idade para que o Senhor não opere milagre. Assim cremos pela fé e oramos daqui. Nossa irmã está lá em oração, em espírito de oração, ó Pai. Pela fé nós pedimos a Tua bênção e repreendemos o mal, porque isso o Senhor deu autoridade à Tua igreja. Como disse o apóstolo Paulo, que o lugar mais alto que Satanás pode subir é debaixo do pé da igreja do Deus vivo. Nesta noite nós pisamos na cabeça de Satanás e ordenamos ele largar a herança do Deus vivo, sair de retirada, tirar as mãos sujas dos filhos de Deus, para que cada um tenha vitória.
Em nome do Senhor Jesus. Também oramos, Pai, pelo Ângelo, por libertação, revelação da palavra. Que o Senhor abra o entendimento dele para a verdade. Que ele creia, Pai, na palavra. Se ele é um predestinado, Senhor, é um dos tais, como diz o profeta, ele receberá esta verdade em seu coração, para que o Senhor abra o entendimento, como o Senhor abriu o entendimento dos discípulos em São Lucas 24, 45. Ó Deus eterno de misericórdia, oramos por cada irmão desta igreja, Pai, pelos anciãos, pela irmã Terezinha Luiz, ó Pai. O Senhor tenha misericórdia da tua serva, o Senhor possa lhe dar um bom descanso, ó Pai. Ela viveu para ti, ela adorou ao Senhor, ela serviu cada dia ao Deus vivo, ó Pai eterno. Ela sempre cantou, sempre louvou ao Senhor, desde o amanhecer ao anoitecer, ó Pai. Ó Deus eterno de misericórdia, que o Senhor tome conta da tua serva. Ó Deus, ajude a família também. Dá graça, Pai, nesta hora de sofrimento, Pai, para cuidar de um idoso, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, oramos pelo irmão Sebastião, Pai, que o Senhor tenha misericórdia dele. Que ele se desperte para a verdade, para a realidade do dia que nós estamos vivendo, ó Pai. Que ele se arrependa de seus pecados, de seus erros, Pai. O Senhor liberta ele, Pai, de todo espírito contrário. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor faça uma obra naquele coração, ó Pai eterno, para que ele, ó Pai, possa servir a Ti, Senhor, com temor e reverência, com alegria, que ele possa ser submisso à Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, oramos pelo irmão Nésio, que o Senhor lhe dê saúde, lhe dê graça, pela irmã Terezinha das Graças, Senhor. Oramos pela irmã Teresa Dalpiano, que o Senhor dá graça para a tua serva. Ajuda eles, ó Pai, nesta hora. Pela irmã Marilene Lopes, Senhor. Pela irmã Márcia, Senhor. Tudo entregamos em tuas mãos. Pela irmã, ó Pai, a Neuza ali em Itaipulândia, que o Senhor dê graça para ela e a família. Irmão Sandro e a família também, Senhor. Ó Deus eterno, tudo entregamos na tua face, em tua presença. Os irmãos que não puderam vir nesta noite, ó Pai, o Senhor tenha misericórdia de cada um. Agradecemos por esse culto, por mais uma vez poder nos reunir aqui neste lugar que o Senhor tem provido para nós, ó Pai. Ó Deus, que privilégio, Senhor, é estar aqui reunidos em companheirismo e em oração com nossos irmãos e colocar nossas necessidades na tua presença. Também agradecemos pela vitória alcançada, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Ó Deus eterno, muito obrigado, Senhor. Ó Deus, aperfeiçoa a fé de cada um, dirige os passos de cada um, Senhor. Ó Deus, livra teus filhos desse mal, dessa doença, dessa pandemia, dessa doença maligna que está aí fora, Pai. Guarda o teu povo, Senhor, sob o teu manto de misericórdia. Que cada um seja prudente, ó Pai. Esteja em oração, Pai. Livra teus filhos, Senhor, porque Tu és poderoso para nos livrar. Ó Deus, que é esse germe para Ti, Senhor. O Senhor é aquele que livrou os filhos de Israel dentro daquela fornalha. O Senhor é aquele que livrou Daniel na cova dos leões. A natureza, a criatura não pode com o seu Criador. Ó Deus eterno de misericórdia, nós cremos nesse Deus poderoso. Essa chaga maligna, esse vírus está repreendido na autoridade do nome de Jesus Cristo, para que não cause dano à herança do Deus vivo. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nosso coração, Pai, esteja, Pai, ó Deus, embebido do Teu Espírito, ó Pai. Nosso coração esteja cheio de fé, que a fé possa correr no sangue em nossas veias, para que esse vírus não tenha poder contra nós, que isso não faça dano em nós, ó Pai. Meu Deus, que nosso sangue seja puro, puro, cheio de fé, consagrado nossa vida para Deus, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, tudo seja consagrado ao Senhor, para que esse mal não venha nos tocar. Ó Deus eterno, em nome do Senhor Jesus. E se esse mal nos tocar, ó Pai, que seja como Paulo, que foi picado por aquela mamba naquela noite, enquanto ele jogava aquela lenha naquele fogo, e ela grudou em suas mãos, e ele sacudiu ela no fogo e continuou trabalhando, e os bárbaros pensavam que ele ia cair morto em segundos, mas nada lhe aconteceu, ó Pai. Que assim seja também, ó Pai eterno. Tenhamos essa fé de Paulo, Senhor, que cremos no Senhor Jesus Cristo. Que esse mal, Senhor, não tenha poder contra nós, porque nós cremos em Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Que o Senhor abençoe Teus filhos, ó Pai.
Guarda nossas casas, Senhor. Guarda nossos lares, meu Deus. Livra, Senhor-nos, ó Pai, dos roubadores, dos homens fraudulentos, ó Pai. Livra-nos de toda peste perniciosa. Guarda teus filhos no retorno para casa, livrando de todo mal. E que cada um tenha uma semana abençoada, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós rogamos por tuas bênçãos e agradecemos pela vitória que o Senhor já nos tem dado, Pai. Agradecemos por mais este culto de oração, Pai. Cremos, Senhor Jesus Cristo, que tudo está diante do trono de graça e de misericórdia, e o Senhor responderá a oração do teu povo. Por isso entregamos tudo em tua presença e louvando a ti por tua grandeza, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou, e o século fui, mas vejo já perdido, ele me achou. Que Deus abençoe a cada um, que a graça e a paz do Senhor Jesus os acompanhe hoje e até que Ele venha. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.